Olá, bem-vindo a cada um de vocês que nos assistem nesse dia. Estamos no ano novo, 2021 chegou e parece que foi ontem que comemorávamos uma data muito parecida na chegada do ano de 2020 e de fato fizemos muitas decisões para o ano de 2020, muitos planos, muitas expectativas. Algumas se cumpriram, é verdade, porém outras ficaram um pouco de stand-by. E nesse ano de 2021 nós buscamos nisso de novo, com uma nova esperança, retomar os sonhos, retomar a esperança, retomar de novo aquele desejo antigo de realizar, de poder fazer as coisas que nós tanto planejamos para 2020 e não conseguimos fazer. E eu acredito que muitas dessas coisas faremos em 2021. Muitas coisas conseguiremos realizar, outras, no entanto, também não. Não sabemos quanto tempo ainda vai durar essa nossa pandemia ou essas circunstâncias onde nós precisamos tomar distância um do outro, que é a palavra de ordem, né? O distanciamento social. Não sabemos quanto tempo precisaremos ainda usar máscaras, mas eu tenho certeza de uma coisa, que o nosso Deus já está em 2021 à nossa frente. Ele tem o nosso futuro em suas mãos, também a nossa vida, e nós não precisamos ter medo. Assim como a última mensagem de 2020, em dezembro 27, quando eu encorajei a cada um de nós, como igreja, a marcarmos o nosso ano de 2021 por uma palavra: medo não. Né? Não ter medo. E eu acho que essa frase deveria ser constantemente lembrada nesse ano que nós iniciamos há poucos dias. E assim como nós iniciamos um novo ano, queremos também iniciar um novo momento em nossa igreja, uma nova abordagem sobre um tema extremamente relevante e que nós vínhamos já há várias semanas falando, que é a necessidade e é essencial para a Igreja de Cristo o fato de fazer discípulos. Como Igreja Evangélica Livre, aqui em São Paulo, nós temos uma missão, e essa missão é que a igreja, nós, Capela do Redentor, existimos para amar e glorificar a Deus, fazendo discípulos desde São Paulo até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa identidade, isso é o que nos define como igreja, isso que nós queremos fazer. A grande pergunta é como nós fazemos discípulos? Que ferramentas utilizamos? Que estrutura vamos usar? Portanto, eu quero convidar você a embarcar conosco nesse mês de janeiro. Nós vamos refletir um pouquinho do papel da igreja no discipulado. Como a igreja é importante, a igreja é uma estrutura extremamente importante para que nós possamos desenvolver aquilo que Cristo nos chama a fazer, que é discípulos. E para tanto, nessa manhã, eu gostaria de observar dois textos. Os dois estão em Mateus. Um está em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 18, e o outro logo em sequência, capítulo 18 de Mateus, versículo 15. E nós vamos olhar esses dois textos para conseguirmos visualizar qual é, na visão de Cristo, o papel da igreja e a importância da igreja. E esse é o objetivo da nossa série de mensagens do mês de janeiro. Ela foi desenvolvida de uma forma um pouco diferente, você vai perceber se nos acompanhar, de que cada domingo teremos uma abordagem um pouco diferente, com pessoas diferentes também, e portanto eu quero encorajar você também a ver isso como algo extremamente positivo, onde nós podemos ter uma abordagem mais prática e mais objetiva do papel da igreja nesse tão importante papel que é fazer discípulos. Nós queremos com essa série também buscar reviver essa nossa paixão pela igreja. Jesus tem paixão por sua igreja. Jesus ama a igreja.
ela é uma estrutura extremamente importante dentro do propósito do plano de Deus. E nós precisamos, de novo, redescobrir, resgatar essa nossa paixão pela Igreja de Cristo. E para a maioria das pessoas hoje, se nós olharmos, e também, não só aos olhos do mundo, mas isso para muitas pessoas, é que a igreja ela é fraca, a igreja ela é ineficaz, ela é desatualizada, ela é inimiga do progresso. Essa é a visão que as pessoas têm em relação à igreja. Nós não vemos a igreja mais como essencial. Se nós pararmos para olhar a época em que nós vivemos aqui com a pandemia, quais foram as coisas essenciais na mente e no coração das pessoas? A igreja ficava fora dessa lista. Só que a igreja é extremamente essencial para a nossa vida. Assim como o hospital, as farmácias, supermercados são essenciais para a manutenção da nossa vida, do nosso corpo, a igreja é essencial para a manutenção da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus e um com os outros. Portanto, a igreja de Cristo, ela é essencial. Se aos olhos do mundo ela é fraca, ineficaz, inimiga do progresso ou desatualizada, aos olhos de Cristo, a igreja ela é excepcionalmente preciosa. Jesus morre por ela, excepcionalmente preciosa. Também aos olhos de Cristo ela é valiosa, supremamente valiosa e também infinitamente gloriosa. E é através da igreja que Cristo quer se manifestar. E esse é o nosso objetivo nessa série, é de redescobrir a paixão pela igreja e usar essa estrutura, aquilo que Cristo estabeleceu como igreja, para fazermos discípulos de todos os povos, desde São Paulo, os nossos vizinhos, nossos amigos, nosso contexto de trabalho, até os confins da terra. Mas para isso precisamos saber o que é a igreja e por que uma visão da igreja é importante, uma visão correta, né, da igreja é importante para que tudo isso aconteça. A maioria das pessoas nunca teve um ensino claro sobre o papel da igreja e a importância da igreja. Nunca tiveram. E a grande maioria dos cristãos de nosso país, ele nunca foi exposto a um ensino sistemático sério e alinhado com a visão de Deus em relação ao que significa ser igreja, inclusive no que tange fazer discípulos. Nós achamos que discipulado é sentar com alguém e ler um livro. Isso é uma parte do discipulado. Nós achamos que para ser igreja nós podemos vir aqui e cantar uma música. Isso é parte de ser igreja. Mas a essência da igreja é diferente, é isso que nós queremos ver aqui. Algumas pessoas dizem que se dedicaram dentro de algumas igrejas, se dedicaram em alguns ministérios, porém ficaram desapontados porque viram alguns pecados, viram algumas coisas erradas e então eles decidiram sair e nunca mais se relacionaram com uma igreja. Existem pelo menos 3 pedras de tropeço que são frequentemente atormentam a igreja, e não só a igreja, mas também eles são uma pedra de tropeço para o mundo inteiro. São 3 pedras de tropeço básicas, que é sexo, dinheiro e poder. Se você conversar com uma pessoa que não está mais em comunhão com a igreja, ou que não frequenta mais uma igreja, não é parte mais de uma igreja atuante, você pode ter quase certeza que uma boa chance de um desses 3 pedras de tropeço ser justamente a raiz do afastamento dessa pessoa. Nós olhamos muito para o defeito, para os problemas, para os pecados que são cometidos dentro da igreja, e isso nos frustra. Eu entendo, eu como ser humano também me frustro muitas vezes quando eu vejo pecados, quando eu vejo desmandos, quando eu vejo abuso, quando eu vejo mentira. Claro que eu também me desaponto. Porém, nós estamos aqui como igreja de Cristo para amar a igreja, porque Cristo a ama. E os cristãos, eles precisam desesperadamente redescobrir essa visão convincente da igreja, né? Nós precisamos saber o que Jesus disse ser igreja, não um conceito humano, pessoal, sobre o que nós achamos ser igreja, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz.
que a igreja é. E eu convido você a se juntar comigo, então, nesse estudo, nessa manhã, sobre o que é a igreja e por que ela é importante no papel de fazer discípulos. Eu quero começar com algumas perguntas nessa reflexão. Primeira pergunta: se 3 cristãos se encontram num ponto de ônibus todas as manhãs, isso se configura uma igreja? Outra pergunta: e se um grupo de pessoas, pode ser um grupo reduzido, ou talvez um grupo um pouco maior, discutirem questões bíblicas dentro do metrô ou no Starbucks, isso se configura uma igreja? Outra pergunta: os nossos grupos familiares se constituem igreja? É uma igreja? E se não são, por quê? São perguntas que eu julgo serem extremamente relevantes dentro desse contexto de avaliação do que nós queremos descobrir que Jesus diz ser igreja. E um número crescente de cristãos tem a ideia de que igreja é fundamentalmente o plural de cristãos. Também, esse mesmo grupo de pessoas acha que qualquer grupo de cristãos reunidos em qualquer hora, em qualquer lugar, são uma igreja. Eles estão certos ou eles estão errados? O que Jesus disse ser igreja? Isso é o mais importante. Portanto, aqui entra o texto que no início eu disse. São 2 textos que nós vamos analisar hoje, e o primeiro nós vamos ver agora, nesse momento, Mateus capítulo 13, nós vamos olhar do versículo 16 até o versículo 18. Jesus está em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ela é conhecida por ser uma região com bastante adoração idólatra. Havia ali bastante problema religioso. E é tão interessante que a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja é num contexto assim. Na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade que se encontra ali perto da encosta do Monte Hermon, e ela tinha um outro nome, se chamava Penéias, justamente dedicada ao deus Pan. Então nós temos aqui uma cidade que tem em sua origem uma grande história de paganismo, né? Porque o próprio templo dele se encontrava lá, o santuário de Pan estava nessa região, e era uma região bastante pagã. E é interessante que nós chegamos num momento em que Jesus está conversando com seus discípulos, onde ele pela primeira vez usa a palavra igreja, nós o encontremos num contexto pagão. E é interessante que é justamente nesse contexto que Jesus faz algumas perguntas aos seus discípulos. Diz assim o texto, versículo 13: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Ou o filho do homem é? O que as pessoas estão falando? Lembrem, eles estão num contexto pagão. E então os discípulos responderam: bom, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, há ainda outros que dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E então Jesus deixa a questão um pouco mais pessoal, e ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Provavelmente todos ficam em silêncio, mas não Pedro. Pedro não fica em silêncio. Veja o que Pedro diz. Versículo 16. Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Você é o esperado, o aguardado. Você é o Filho de Deus. E então Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por sangue ou carne, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu lhes digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem ou não poderão vencê-las. Só existem 2 vezes nos 4 evangelhos
que a palavra igreja aparece? Só 2 vezes. E justamente Jesus a usa as 2 vezes. E a primeira vez que Jesus usou a palavra igreja, nós acabamos de ler aqui, é uma circunstância bem conhecida por todos nós. Pedro acabou de confessar que Jesus é o Cristo e na sequência Jesus diz: edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo aqui, nós precisamos definir, quando Jesus fala nas 2 vezes, ele está falando de uma igreja universal, uma igreja mundial, uma igreja que cobre todo o planeta, que está em qualquer canto do planeta. Esse é o contexto em que Jesus está falando ser igreja. Nós temos representantes da igreja de Cristo em cada canto do planeta. É isso que o texto aqui está se referindo, que a igreja de Cristo está sendo edificada. É isso que Jesus está falando: eu estou edificando a minha igreja. E se refere a todos os crentes, em todas as épocas, em todos os lugares, porque há apenas uma igreja. E Jesus diz minha igreja, no plural. Jesus não diz minhas igrejas. Jesus está edificando uma igreja, é singular, abrange todos os cristãos, em todas as épocas, em todos os lugares. Esse contexto é muito importante, esse conceito é muito importante, querido irmão, para que nós possamos entender que quando Jesus se refere à igreja, ele não está falando especificamente de uma igreja local, como a nossa aqui, a Capela do Redentor, que é apenas uma igreja entre muitas. Nosso Senhor, aqui nesse texto, não está falando dos evangélicos livres, não está falando dos batistas, dos metodistas, dos luteranos, dos católicos. Ele fala aqui sobre todos os crentes, em todas as épocas e em todos os lugares. Uma igreja que está em cada canto do planeta, representada através das pessoas. Não tem placa, não tem prédio, não tem uma denominação, mas são pessoas que têm um relacionamento com Ele. Há uma só igreja, Cristo diz: eu a edificarei, eu a edificarei. Os verdadeiros crentes em Cristo aqui, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas, são um só. E o Novo Testamento, ele repetidamente enfatiza isso: há um só corpo, uma só igreja. Na sequência, nós vemos no versículo 18, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou em outras versões, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Nós não podemos dizer isso sobre uma denominação local. Não podemos dizer. Se você viajar pela Europa, você vai perceber que muitas igrejas estão fechadas. Muitas igrejas. As portas do inferno prevaleceram contra elas. Portanto, quando Jesus fala nesse contexto sobre igreja, ele não está falando de uma igreja local. E essa igreja de quem Jesus está falando, essa igreja que está em todos os lugares do planeta, ela é invencível. O inferno não consegue vencê-la. Mas as igrejas locais sim. Infelizmente. Nós vemos que existem histórias tristes de denominações que se perderam. E a Europa é um grande exemplo disso. Infelizmente, o berço missionário da reforma, da ardente paixão por almas, esfriou-se. Muitas igrejas hoje venderam os seus prédios, e os seus prédios hoje se tornaram clubes, bares, ou são adaptados para moradias. As portas do inferno prevaleceram contra elas. Portanto, quando Jesus fala da igreja, ele fala da igreja que está presente em todo o planeta. Ele fala de todos os crentes. Ele fala de crentes de todas as épocas. Ele fala de crentes de todos os lugares. Segunda coisa que nós podemos tirar aqui: Deus sabe quem são esses crentes. Qualquer igreja local, ela é uma mistura de quem realmente pertence a Deus e quem não. Basicamente, o que Jesus fala sobre joio e trigo, eles crescem juntos e você não consegue distinguir à primeira vista qual é a diferença. E é por isso que existe muita decepção na igreja. Nós não somos unidos a Cristo porque nós pertencemos a uma igreja. Nós
pertencemos à igreja porque estamos unidos a Cristo, e isso faz uma grande diferença. A salvação não está numa igreja, a salvação está em Cristo. E uma vez que eu encontro ou tenho um encontro com o Senhor, eu pertenço à igreja do Senhor. Mas nunca o inverso, nunca o inverso. Portanto, a igreja local, ela é um conjunto de joio e trigo. Nós não sabemos onde está. E em 2 Timóteo, nós lemos sobre homens na igreja lá, como Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, e os ensinos que eles estavam passando à sua congregação eram como uma gangrena no corpo humano que vai contaminando todo o corpo, que contamina o nosso corpo. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,19, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Deus sabe. E afaste-se da iniquidade todo aquele que conhece e confessa o Senhor. Essa é uma marca do verdadeiro cristão. A marca do verdadeiro cristão é aquele que se afasta da iniquidade, da impiedade, do pecado e confessa o nome do Senhor. Esse é o sinal, e Deus sabe quem são os seus. Ele distingue o real do hipócrita. Deus não é enganado, portanto Deus sabe quem são dele. Deus sabe, eu e você não sabemos. O joio e o trigo de Jesus é muito parecido e é difícil distingui-lo. Portanto, não é o nosso trabalho de ir buscar quem é joio e quem é trigo. O nosso trabalho é nos certificar de que estamos tendo um entendimento correto sobre o que é a igreja de Cristo e abraçando o papel que nos é designado, que é fazer discípulos de todas as nações, a começar pelo lugar onde nós estamos plantados, sendo frutíferos e alcançando onde o Evangelho de Jesus Cristo ainda não foi anunciado, onde ainda existem pessoas que não conheceram o Senhor Jesus. Isso é o nosso trabalho. Nós não distinguimos, mas Deus distingue o real do hipócrita. A terceira coisa que Jesus nos mostra sobre a igreja que está em todo o planeta é que ninguém na terra jamais viu esse grupo completo de crentes. Ninguém, em nenhum momento, em nenhuma etapa da história, nós vimos esta igreja que aparentemente está invisível, porque ela está em todos os cantos do planeta, visto que a igreja é formada por todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares. Ninguém na terra jamais a viu em sua plenitude. Ninguém. Somente Cristo. E a igreja um dia será revelada, diz a Bíblia, em toda a sua glória, no dia em que Cristo estiver com uma grande multidão, que ninguém poderá numerar, diz Apocalipse. Nesse dia, a igreja que está em todo o mundo será revelada, será visível, estará visível. E naquele dia o povo de Cristo dirá: a salvação pertence ao nosso Deus, Apocalipse 7:10. A salvação pertence ao nosso Deus. E eles estarão lá, todas essas pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas, de cada canto do planeta, porque foram lavados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo por meio do seu sacrifício na cruz, Apocalipse 7:14. Estarão lá por causa disso, porque aceitaram o sacrifício de Cristo e se submeteram ao senhorio de Cristo. E o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, os guiará à fonte de água viva, e Deus enxugará do seu rosto todas as lágrimas. Apocalipse 7:17. É quando a igreja ficará visível. Nesse momento nós não podemos saber quem é parte da igreja de Cristo, porque são tantos em todos os lugares, de todas as épocas, de todos os cantos do planeta. Mas um dia ela se tornará visível. Mas e quanto à igreja local? Se quando Jesus usa a palavra igreja pela primeira vez, ele se refere a uma igreja que está em todo o planeta e não se refere a uma igreja local, o que nós podemos dizer, ou qual é o pensamento sobre a igreja local e qual é o papel da igreja local? Para isso nós vamos para o segundo texto diante de nós nessa manhã, que está em Mateus capítulo 18, e vamos olhar no versículo 15. E aqui nós vamos ver a segunda vez que Jesus usa a palavra igreja. Até então a palavra igreja,
eu disse antes, só é usado 2 vezes nos 4 evangelhos, e as 2 vezes pelo Senhor Jesus, e essa é a segunda vez. Na primeira vez, Jesus se refere à igreja universal, a igreja que está em todo o planeta, a igreja que está espalhada por toda a terra. E na segunda vez, o que Jesus diz sobre a igreja? Leia comigo, capítulo 18, versículo 15 de Mateus. Vamos ler até o versículo 17. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Segunda vez que a palavra aparece aqui. Conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, diz, conte à igreja e trate-o como um pagão ou como um publicano. Na segunda vez que Jesus fala sobre igreja, ele está falando de uma disputa aqui entre 2 crentes. Então, isso não pode significar que seja algo que você vai fazer ou dizer isso para todas as pessoas do mundo, né? Para uma igreja que está em todo o planeta. Porque ele está falando de alguém que está tendo uma disputa, né, com outro crente num lugar específico. Jesus está falando aqui de um grupo de crentes claramente numa congregação local. Jesus está citando uma situação que acontece num grupo de pessoas, numa congregação de fé local. Eu gosto muito de um comentarista bíblico, ele se chama Alan Marshall Stebbs, e ele diz o seguinte, ele está falando sobre esse conceito da igreja, né? E ele em uma dos seus comentários sobre o texto de João, ele fala o seguinte: quando você vê um fino crescente da lua no céu, ninguém diz, veja, lá está um pedaço da lua. Nós dizemos, veja, lá está a lua. E é assim com a igreja. Nós não conseguimos ver o todo, nós vemos só um pedaço. E o pedaço que nós vemos é a igreja local. Nós não conseguimos ver a igreja mundial, nós não conseguimos ver onde está a igreja que está em todos os lugares do planeta. Nós vemos só um pequeno crescente, como o crescente da lua, uma pequena marca, um pequeno grupo, que é justamente a igreja local. E nosso Senhor usou as palavras então de 2 maneiras. Primeiro, a se referir para essa igreja mundial, pessoas de todos os lugares, pessoas de todos os tempos, pessoas de todas as culturas. Mas a segunda vez que Jesus usa, ele fala de uma congregação local de crentes. E essa congregação local de crentes, que vai formar o todo depois, é chamado por Deus, primeiro, para adorar, segundo, para servir. E esse conceito também é extremamente importante, nós queremos entendê-lo. Nós, como igreja evangélica livre, Capela do Redentor, qualquer outra igreja, ou se você nos assiste nessa manhã e é de uma outra denominação, a sua denominação, qualquer igreja local, foi chamada por Deus, em primeiro lugar, para adorá-lo. Essa é a primeira marca de uma igreja, adorar a Deus. Segundo, para servir em nome de Deus. Então, se a igreja local foi chamada por Deus para adorar, da onde nós temos esse conceito? Isso nós precisamos ir lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 7 nos fala sobre o embate entre Moisés, que representa Deus, com Faraó, que não quer deixar o povo israelita sair do Egito, deixar a escravidão. E então lá nos é dito, deixe ir o meu povo para prestar-me culto. Em outras palavras, deixe meu povo ir para me adorar. E no Antigo Testamento, Deus tira Israel da escravidão para que esse povo liberto da escravidão o adore. O povo de Deus naquela época obedece ou acredita na promessa que Deus faz. Eles pintam os umbrais das portas com sangue e de suas casas, e Deus os tira da escravidão. Que libertação incrível, né? Nós temos aqui descrito. Ele então leva esse povo em segurança através do Mar Vermelho e os reúne aonde?
no Monte Sinai. E é interessante quando nós olhamos isso, que o grande propósito de Deus com a libertação do povo do Êxodo era que esse povo se reunisse para adorar o Senhor. E Deus diz a Moisés, em Deuteronômio capítulo 4:10, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que me aprendam, ou a fim de que aprendam a me temer. Quando esse termo temer aparece, ele significa que me aprendam reverenciar, que aprendam a me adorar. Essa é a ideia de Deuteronômio 4:10, quando Deus diz, reúna o meu povo, ou ajunte o meu povo diante de mim. Quando o Antigo Testamento foi traduzido, eles então o traduzem para o grego, e a palavra que eles usam para o termo reunir do hebraico é eclésia ou eclesia, depende de como você quer dizer. E essa palavra, ela então descreve a reunião, e é usada inclusive no meio secular, né? E foi a mesma palavra usada para se referir à igreja no Novo Testamento. Mesma palavra. Literalmente, eclésia significa convocar. E Deus diz, convoque o povo diante de mim para ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a me temer, aprendam a me reverenciar, aprendam a me adorar. Nós somos convocados a nos reunir, quase que um imperativo. Quando Deus diz, não deixe de se reunir, e esse é um conceito que Paulo trabalha em Hebreus, não deixe de se reunir, como é costume de alguns. Nós vemos esse mesmo conceito no Antigo Testamento, quando Deus diz, reúna o povo diante de mim para que ouçam a minha palavra, para que aprendam a me reverenciar, aprendam a me adorar. Essa é a primeira essência da igreja. Nós somos chamados a adorar o Senhor, e não adorar somente eu e Deus, na minha solitude. Eu sou chamado, convocado, junto com meu outro irmão, a estarmos juntos no lugar com um só propósito, adorar a Deus. Esse é o conceito do Antigo Testamento. Deus liberta um povo do cativeiro para que esse povo o adore. No Novo Testamento, Jesus usa as mesmas palavras, esse rico pano de fundo que é usado no Antigo Testamento, com o mesmo significado, dizendo, edificarei a minha eclésia, a minha igreja, uma comunidade de pessoas chamadas por Deus para adorar e enviadas por Deus para servir. Esse é o papel da igreja local. Nós fomos chamados, uma comunidade de pessoas salvas, resgatadas, que foram libertas da escravidão do pecado pelo sacrifício de Cristo. Nós fomos convocados para adorar o Senhor, e nesse mesmo ímpeto, sair da adoração e em nome do Senhor servir. Esse conceito de eclésia invisível, que é mundial, será visível na terra através das congregações locais de crentes. Nós vamos representar o Senhor se tão somente nós entendermos que nós fomos chamados como igreja local para adorar o Senhor e para servir. Nós servimos o Senhor, nós adoramos o Senhor quando nós fazemos ou cumprimos o nosso papel como igreja. O que nós podemos fazer com um texto desse diante de nós? Escrevendo para a igreja, no Novo Testamento, Pedro diz o seguinte: vocês, isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 até o 10, ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Como uma igreja local aqui nessa comunidade onde nós estamos, somos chamados por Deus para adorar e somos enviados por Deus para servir. E aqui nós temos o que John Stott chama de a dupla identidade da igreja. Nós viemos para adorar e saímos para servir. Essa é a dupla identidade da igreja, segundo John Stott. Nós viemos para adorar
e vamos para servir. Ninguém aqui está por acaso. Você não está aqui por acaso. Mas a igreja, ela é reunida por Deus. E Ele acrescenta a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Cristo acrescenta. Eu preciso estar disponível, meu irmão e minha irmã. Nós somos chamados por Deus a fazer discípulos, ensinando-nos a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou, batizando-nos. Esse é o nosso papel. E em 2021 não queremos descansar, nós queremos fazer isso. Nós queremos convocar as pessoas, nós queremos nos reunir para adorar o Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que nós nos reunamos, que nós possamos estar convocados, quase que de forma imperativa, que nós sejamos convocados pelo Senhor a adorar e sair para servir. Nós não queremos descansar. A grande pergunta é: você pertence a uma igreja? Ou como você pode fazer parte de uma igreja? Essa talvez seja a melhor pergunta. E se você faz parte de uma igreja, mas não sabe qual é o seu papel, o que fazer? Eu acho que eu respondi a sua pergunta aqui essa manhã. Se você faz parte de uma igreja local, mas não sabe qual é o seu papel, aqui está o seu papel. Adore o Senhor em primeiro lugar, depois sirva-o. Sirva onde o seu dom é requerido, para aquilo que Deus criou você. Para isso você precisa dos outros, você precisa da confirmação de outras pessoas, sozinho não dá. Agora, você faz parte desse grande grupo de homens, mulheres, meninos e meninas de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as culturas que, assim como Pedro, reconhecem e confessam ao Senhor Jesus como seu Senhor, como o Messias prometido. Você faz parte. Senão, é ali que você precisa começar. Você precisa confessar o Senhor em primeiro lugar. Você consegue ver o privilégio que é pertencer a uma igreja local? Se você pertence a Cristo, você faz parte de uma comunidade proveniente de todas as culturas, de todos os lugares e de todas as gerações. Deus já libertou você da tirania do pecado por meio de Jesus Cristo. Deus já libertou você. E Ele o chamou para se reunir nesse lugar onde você está nesse momento, para que possa haver uma comunidade de pessoas que adoram o Senhor. Deus chamou você. E no fim desse culto, nós vamos, assim que levantar desse lugar, ou assim que você terminar de assistir essa mensagem, você vai levantar e viver para Cristo, dando testemunho. Isso significa que primeiro você adora, depois você vai em missão, servir ao Senhor, dando testemunho da ressurreição de Cristo. Talvez você esteja me assistindo nesse momento e pensando assim: pastor, você não sabe como é escura a minha circunstância. Como eu posso testemunhar num lugar assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua circunstância seria muito mais escura se você não estivesse lá. Deus colocou você no lugar onde você está para brilhar a luz do Senhor naquele local. Não olhe a escuridão que está à sua volta. Olhe a luz que Cristo já brilhou através de você. E Deus colocou você lá para que a escuridão não seja pior, mas para que a luz brilhe no meio daquela escuridão. Eu gostaria de terminar essa manhã, esse dia, lendo algumas palavras do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg é um dos mais antigos catecismos da Igreja Reformada. Ela foi compilada aproximadamente em 1563 a pedido de um príncipe. E esse catecismo ele é formado por 129 perguntas e respostas sobre a essência do ensino bíblico. E em dado momento, quando ele fala sobre igreja, a pergunta é sobre a igreja, ele diz o seguinte, e eu achei fenomenal, eu gostaria de terminar com essa afirmação, com essa resposta desse catecismo, para que nós reflitamos sobre o nosso papel como igreja local aqui, como Capela do Redentor. Ele diz: eu acredito que o Filho de Deus, por meio do Espírito e da Palavra,
de toda a raça humana, do começo ao fim do mundo, reúne, protege e preserva para si mesmo uma comunidade escolhida para a vida eterna e unida na verdadeira fé. E dessa comunidade eu sou e sempre serei um membro vivo. Que privilégio! Que privilégio! É um privilégio fazer parte de uma igreja local. Sim, tem problemas. Sim, nós nos desapontamos. Lembra do que eu disse aqui no início? Uma igreja local, ela é composta por joio e trigo. Joio e trigo. Sempre vamos ter problemas, enquanto aqui na terra. Desse lado do paraíso, nós sempre vamos ter pessoas que nos desapontam. Sempre vamos ter pecado dentro da igreja. Sempre vamos ter mentiras dentro da igreja. Não deveria ser, mas somos humanos. Isso não deve nos conformar, mas deve nos encorajar a nos envolver cada vez mais. Pelo contrário, não nos afastar. O que muitas pessoas fazem é o desapontamento que o leva ao afastamento. Não faça isso, meu irmão. Procure uma igreja que esteja fundamentada nas Escrituras, que prega a palavra de Deus, que faz discípulos, uma igreja que ora, uma igreja que investe em missões, uma igreja que quer que o ensino de Cristo seja avançado no reino. Procure uma igreja assim, mas nunca se afaste, porque a igreja local, ela é gloriosa, poderosa e extremamente importante aos olhos de Deus. Que seja assim também aos seus. Você ainda pode ver que temos alguns arranjos de Natal aqui. Essa é a última visão que você vai ter dessas arrumações ainda esse ano. Mas que essas lembranças do advento que nós fizemos há algumas semanas atrás possam ressoar em nosso coração o tempo todo. Meu desejo para você é que você tenha uma semana produtiva e que você possa adorar o Senhor e servi-lo, indo em missão. Servir o Senhor no lugar onde você está. Se o lugar onde você está é escuro, você é luz, brilhe a sua luz lá. Se o lugar onde você está não tem sabor, que você dê sabor com o sal que você é. E dessa forma, que você possa também assumir o seu papel de fazer discípulos de todos os lugares, desde São Paulo até os confins da terra. Esse é o meu desejo para você. E eu peço que Deus abençoe você ricamente. Que Deus mantenha a sua boa mão sobre você. Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe motive e que Deus seja força motriz por trás de todas as suas ações e de todas as suas decisões. Tenha uma semana produtiva, fique na paz de Cristo e nos vemos aqui no próximo domingo. Que Deus o abençoe.